Olá, alunos. Nossa classe de espanhol é sobre técnicas de resolução de perguntas. Procure estar sempre atento a toda a classificação de seus conhecimentos. Entre as técnicas de resolução de questões está a classificação por dificuldade ou entendimento, conforme seus conhecimentos sobre cada assunto. Isso significa que ao simulado ou exercício aquelas que você tenha domínio. A ideia de fazer tudo que você sabe primeiro e não perder tempo, isso é mais uma técnica de gestão de tempo, produtividade do que resolver questão em si, mas esta técnica pode ainda motivá-los, dando confiança na resolução das demais. Outras vantagens é que ao analisar todas as questões e começar pelas que você tem conhecimento, é possível que obtenha alguma informação útil na resolução das demais. Entre estas, resolva menos complexa e depois perca tempo restante com mais complexa. Procure estar sempre atento a tudo que não tenha sido dito, porque em geral uma questão solicita em seu enunciado uma resposta para um problema ou objetivo. Além da resposta, há outras informações sobre o assunto que não ficam explícitas, mas que quando você tem o mínimo de conhecimento poderá supor estas lacunas e terá mais condições de resolver o problema. Então, ao ler essas questões com atenção ou ao enunciado, o que não está sendo dito nele que pode levar à questão da resposta. Como podemos resolver todas as questões do Enem? Procure sempre ler a última frase antes das alternativas, ao invés de ler primeiro todo o texto do componente da questão. Dedique-se muito a atenção à última oração. Foque sempre nas palavras e expressões que são mais importantes. Façam anotações sobre as questões. Pratiquem com provas anteriores do Enem. Aqui algumas dicas de como acertar cada uma das perguntas do Enem. O espanhol no Enem. Dicas infalíveis para você sempre arrasar na prova. Pratique as interpretações de texto, aplique técnicas de leitura sempre. Procure sempre enriquecer seu vocabulário, faça sempre uma revisão da gramática, tenha cuidado com os falsos amigos, fique por dentro sempre das atualidades, treine com as provas anteriores. Gêneros da prova do Enem. Na prova de espanhol do Enem, os gêneros que mais costumam aparecer são estes aqui: texto jornalístico, informativos, tirinhas, charge, textos publicitários, textos literários, letras de música. Para a redação, pontos importantes: vocês devem começar sempre escrevendo sua dissertação logo no início da prova, fazendo sempre um rascunho, só depois transcrevê-la para o caderno de resposta. Você pode ir logo resolvendo as outras questões, encontrar sempre referência durante o exame, deixar a produção textual para o segundo momento. Na hora de pular uma questão, você deve observar sempre e deve insistir numa pergunta, ou se deve pulá-la algo muito relativo, que depende apenas de suas impressões sobre o tempo e sobre a prova. O que os professores recomendam é que você utilize sempre a cerca de 3 minutos para responder cada um dos exercícios. Procure sempre evitar as pegadinhas do Enem. As pegadinhas do Enem são em cima de erros comuns da prova. Na verdade,
O exame apresenta elementos de distração ou mesmo de dificuldade de interpretação de texto. De acordo com o professor Eduardo Baez, é muito comum as questões apresentarem duas respostas verdadeiras, porém apenas a alternativa correta diz respeito ao que foi perguntado no enunciado. Dica para não cair nessa pegadinha: sempre pensar o que a questão quer saber. For preciso, escreva enunciado com suas próprias palavras, vá direto àquele que está pedindo. Questão do Enem de compreensão de texto. Questão 1. A violência com bela arte. Pues bien, relatos selvagens de Damián Zifrón. Sobretudo um brilhante esforço por el rostro, por fotografia, a parte de la violência, tanto cuesta ver em el cine. De repente, o diretor argentino coloca o espectador ante o espetáculo, digamos, putrefacto de uma sociedade enferma, sua própria indolência, anestesiada por sua ira, incapaz de entender o origen de la insatisfação que la habita como